Amém. Meus amados irmãos, o pastor Hernandes tem uma frase muito significativa para mim, e eu sempre procuro trazer essa memória, a minha memória, essa frase. Vida cristã não é colônia de férias, mas é campo de batalha. Com essa palavra, com essa frase, ele quer dizer que a nossa vida, ela é envolta de batalha espiritual. Nós passamos por batalha espiritual em diversas áreas da nossa vida. Você luta uma batalha espiritual de forma individual. E nessa luta você tem que mortificar a sua carne, confiar no Senhor, se revestir de toda a armadura de Deus para vencer no dia mau. Paulo fala, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Passamos também, irmãos, por batalha espiritual, na família, nos lugares que passamos. E nos relacionamentos, nós temos que colocar Cristo como árbitro nos nossos relacionamentos. Ele é quem tem que dirigir os nossos passos. Como eleitos de Deus, nós temos que nos revestir de ternos afetos de misericórdia, para que a graça do Senhor nos abençoe, meus irmãos, nos diversos relacionamentos da nossa vida. Alguns pastores, analisando batalha espiritual, eles vão dizer que nós podemos incorrer em dois tipos de erros: de superestimar o inimigo, de falar que tudo é culpa do diabo, né? Estou com uma dor de cabeça, o inimigo já está sondando, e na verdade é só uma dor de cabeça. Tem coisa que o diabo nem é culpado, e às vezes as pessoas já estão superestimando o diabo. Mas por outro lado, irmãos, há o erro de nós subestimarmos a ação do inimigo, de acharmos que ele não pode tomar conta do nosso coração. É claro que nós temos a graça de Deus, meus irmãos, e se o Senhor está em nós, Ele não vai imperar. Mas, infelizmente, irmãos, nós podemos estar com o coração duro em muitas áreas. E, às vezes, podemos dar espaço para o inimigo agir. Subestimamos o inimigo. Não lide com este erro, mas que você dependa do Senhor e, na batalha espiritual, dependa de Deus. Meus amados, como é que nós estamos trilhando as batalhas espirituais da nossa vida? A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor nos concede tudo que é possível para a nossa piedade, para a nossa conduta, para nós glorificarmos o nome do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, estamos duros, agimos por conta própria, não colocamos Deus à frente, não dirigimos os nossos passos na dependência do Senhor. Não quero comparar nenhum de nós com Judas, meus irmãos, mas quando a palavra de Deus fala que o diabo entrou em Judas, ele não se estribuchou, ele não rugiu, não grunhiu, mas ele endureceu o seu coração de tal forma que não se voltou para Cristo, mas o trocou por 30 moedas de prata. É claro, meus irmãos, que Judas era um não eleito, mas se nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós temos que nos revestir do Senhor, temos que confiar em Deus. Diante das batalhas espirituais que nós passamos na nossa vida, nós temos que colocar o Senhor à frente, entendendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? E voltarmos a nossa vida, cada passo na dependência do Senhor. O texto que nós vamos estudar nesta noite, meus irmãos, vai nos falar da história de Davi com Absalão. Nós vamos ver que a guerra vai começar. A batalha vai estourar, e nós vamos ver, meus irmãos, que Absalão se prepara, Davi também se prepara, e nós vamos ver que Davi não tem a mesma força que Absalão, ele não tem o mesmo poder de guerra, não tem o poder bélico, mas ele tem a oração, ele tem a presença de Deus. Nós vamos entender que na história de Absalão, enquanto Absalão estava com um poder maior, riqueza, o reino nas mãos, embora ele não fosse o rei de verdade, nós vamos ver que Davi escrevia a palavra do Senhor, compunha músicas. Alguns dos salmos acontecem nesse conflito com Absalão. E nós vamos ver, meus amados, pessoas que estão trilhando suas batalhas de formas diferentes. Eu espero, meus irmãos, que nessa luta nós possamos entender que precisamos do Senhor, que nessa batalha nós precisamos estar prontos. E o texto vai nos ensinar 4 lições preciosas, meus irmãos, para que nós trilhemos a caminhada da fé, colocando o Senhor à frente. Só para nós entendermos um pouquinho o que vem atrás também, meus amados, nós vimos no capítulo 17 2 tipos de conselhos. Davi sai do reino, e Absalão, já tendo tomado Jerusalém, tendo possuído 10 concubinas de Davi, tornando-se odioso,
por seu pai, em Jerusalém, nós vamos ver que agora ele vai dar mais um passo. E houve 2 conselhos. O primeiro de Aitofel, o homem mais inteligente daquele tempo, ou o conselheiro mais confiável. Capítulo 15 vai nos falar que o seu conselho era como se fosse a própria voz de Deus. Mas em oração, Davi ora ao Senhor e Deus está frustrando os conselhos de Aitofel. O conselho de Aitofel é: eu vou pegar com 12.000 homens, só Davi, vou matá-lo, e todas as pessoas vão se voltar para ti, Absalão. Que conselho maravilhoso. Absalão vai dizer junto com seus conselheiros: mas eu quero ouvir Uzai, o que ele tem a dizer? É o Senhor já movendo a história para frustrar o conselho deste Aitofel, irmãos. Uzai é um instrumento de Deus ali para ajudar Davi, e meus irmãos, Davi vai cruzar o Jordão, vai escapar de Absalão temporariamente, e nós vamos ver a bondade do Senhor cercando a vida de Davi. Agora a batalha vai acontecer, e nós vamos ver, meus amados, aspectos espirituais que nós precisamos reter na nossa vida. E realmente, em nossa caminhada, colocarmos o Senhor. Absalão não fez isso, irmãos. Por 11 anos, ele tomou atitudes distantes de Deus. E será que nós colocamos o Senhor na nossa caminhada? Vamos ver o que diz a história. E eu quero reforçar o tema mais uma vez para nós nesta noite. Prepare-se para batalhar, ou prepare-se para a batalha. E a primeira lição, meus amados, que nós vemos, é que nós temos que nos preparar para a batalha em favor do rei. O que isso quer dizer? Diante de uma luta física, nós temos que trazer essa luta para o ambiente espiritual, meus irmãos. Será que você está colocando Deus nas suas lutas? Será que você está honrando o Senhor na sua caminhada? E, meus irmãos, com certeza, Absalão, ele não lutou em favor do rei e nem em favor do rei dos reis. Ele lutou contra Deus. E quando nós lutamos contra Deus, não colocando Deus à frente, essa batalha já está perdida. Nós temos aquele lema: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que nós entendemos o peso de que se Deus é contra nós, quem será por nós? É isso que vai acontecer na vida de Absalão. E eu chamo a sua atenção dos versos 1 até o 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1.000 e capitães de 100. Davi enviou o povo 1/3 sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Preste socorro. Alguns vão dizer, irmãos, que o socorro de Davi seria em oração, né? Mas a ideia aqui, meus amados, para nós entendermos, é que na batalha, Absalão já está indo, por causa do conselho de Uzai, no capítulo 17. Ele vai e vai nomear Amasa. Irmãos, Absalão ele não tem o mesmo preparo de Davi. Se nós compararmos o capítulo 17 com esta parte, Davi sabe o que está fazendo. Ele está nomeando seus generais, colocando 3 capitães na liderança, e nós vamos ver, meus irmãos, de uma forma organizada, Davi lutando esta batalha. Mas nós sabemos que Davi, irmãos, sempre dependeu de Deus nas suas batalhas. E nós vemos que, nessa situação, ele queria sair com o exército, né? Enquanto Absalão sai debaixo de um conselho, o conselho dos seus capitães não saiam. Você vale mais do que 10.000 de nós, né? E olhem o verso 3, irmãos. Respondeu o povo, o 4. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Absai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Então, meus amados, nessa história, só para nós entendermos o que está acontecendo, Davi queria ir à batalha,
Mas os capitães falam, não vão, nós vamos protegê-lo. E aparentemente, meus irmãos, nós vamos ver Davi concordando com essa questão, mas ele fala, olha, quando vocês lidarem nessa guerra, protejam meu filho. Tratem com brandura. Meus irmãos, contexto de guerra é morte cruel. Né? Nós vamos ver algo terrível. Mas por minha causa não façam mal a Absalão. O que é isso que está acontecendo aqui, meus irmãos? É claro que nós temos que colocar na visão do texto, é um apelo de um pai. Absalão era cruel. Para nós entendermos, meus irmãos, Absalão não hesitaria um minuto em matar o seu pai. Mas já viu, Spurgeon vai dizer uma coisa interessante. Ele fala que ainda que um filho tenha o maior de todos os pecados, ele ainda é um filho. Não sei se você já viu pais que têm visto os seus filhos caminhando numa triste realidade, mas mesmo assim amam seus filhos. Aqui quem está falando não é o rei, mas é um pai de família, um pai que ama o seu filho e queria protegê-lo. O campo de batalha é muito maior do que isso, irmãos. E, infelizmente, Absalão viria a morrer. Mas a ideia é que Absalão não estava lutando em favor do Senhor. E agora, a partir do verso 6, nós vamos ver como ele vai perder tudo em um só instante, irmãos. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Podem ler o 6, por favor? Vamos ler todos. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Olhem o que diz o 7:8. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Então, meus irmãos, nós estamos falando de um texto em que Davi estava confiando no Senhor, e Absalão estava movido pela vingança. Em todo momento você não vai ver Absalão colocando Deus. E quando Deus não está à frente, irmãos, a batalha já está perdida. Não sabemos quantos haviam no exército de Davi. Alguns vão dizer, o historiador José vai dizer que ele conseguiu reunir 4.000 homens. Por contas aqui, irmãos, o exército de Absalão, reunindo as tribos de Dan até Berseba, poderia ser muito mais de 20.000. Mas como Davi estava lutando a batalha do Senhor, irmãos, 20.000 pessoas foram mortas da parte de Absalão. E a ideia é que a batalha estava acontecendo, alguns de Davi mataram alguns do exército por espada, mas por providência do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor que luta as nossas batalhas, mais foram os que morreram no bosque, os que morreram na floresta, do que os que morreram na espada. Irmãos, o que é isso? É o Senhor. É o Senhor à frente. Você pode olhar para Gideão, irmãos, com 300, se você tem o Senhor, você tem o maior exército. Para que você veja que em cada luta que nós trilhamos na história, se Deus está à frente, nós somos mais que vencedores. E o texto está mostrando, meus irmãos, que não é número. Não é um poder de guerra maior que traz vitória. É a presença de Deus conosco ou não. E o verso 9, irmãos, não vai só mostrar a derrota do povo de Israel, que estava ao lado de Absalão neste momento, mas vai mostrar a queda do próprio Absalão. Vamos ler todos o verso 9. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Então, meus irmãos, o que está acontecendo nessa guerra, nessa batalha? Ele estava com o mulo indo à frente, e a ideia é que num arbusto, num galho, nós vamos ver Absalão. Uns vão dizer que ele foi preso pelo pescoço,
outros vão dizer que foi preso pelo cabelo. Irmãos, lembrem-se aí, Absalão tinha um cabelo formoso, ele era formoso dos pés à cabeça. Quando pesava, o seu cabelo tinha aí de 2,5 kg a 5 quilos. Eu não sei que tipo de cabelo é esse, irmãos, não sei como que se pesa um cabelo, mas era possivelmente um cacheado bonito, né, para falar das qualidades de Absalão, irmãos. Mas é interessante, meus amados, que Absalão usou a beleza por 4 anos para influenciar a nação. Por 4 anos ele maquinou, se eu fosse o conselheiro, se eu fosse à frente. Já viu pessoas que tiram vantagem por ser bonito? Pela sua beleza, por alguma qualidade que tem? Irmãos, Absalão foi isso. E a gente ficou se perguntando, Diogão, por que o texto fala da beleza? Porque aquilo que ele tinha de qualidade foi aquilo em que ele foi preso. E Deus usou na sua soberania uma forma de mostrar, eu sou maior do que você diante dessa situação, irmãos. E é interessante, meus amados, que num momento você pode ter tudo nas mãos, mas em outro tudo se dissipa. Em um instante, a mula passou adiante. E ele ficou preso no céu, a terra, para ser humilhado, meus irmãos. Para mostrar que ele não tinha poder nenhum. Absalão estava lutando contra Deus durante todo o tempo. Essa luta foi contra o rei Davi, seu pai. Mas, meus irmãos, no ambiente espiritual, essa luta foi contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu fico me perguntando, meus amados, como é que tem sido a nossa vida, as nossas batalhas? Como é que nós temos trilhado o nosso viver na presença do Senhor? Como é que nós colocamos a nossa vida nas batalhas da vida? Individualmente falando, você tem lutado contra o pecado? Nos seus relacionamentos, você tem exercitado o perdão? Irmãos, no capítulo 14, se Absalão tivesse desistido dessa vingança, tudo poderia ter acabado. Mas às vezes, irmãos, nós na nossa dureza, nos nossos relacionamentos, não desistimos, somos vingativos, somos duros, não fazemos aquilo que é a vontade do Senhor. E não devemos deixar, meus amados, essas coisas tomarem conta do nosso coração. Assim como o Senhor nos perdoou, perdoe. Assim como o Senhor nos amou, ame. Assim como o Senhor nos escolheu para sermos dele, meus amados, que nós possamos entender que, diante de tão grande amor, tendo Deus ao nosso lado, nós somos mais que vencedores. Temos tido lutas, meus amados, e nós vamos ver que, enquanto Davi fala, proteja o meu filho, Absalão, ele poderia dormir em paz se matasse Davi agora, irmãos. Mas Deus é aquele que estava ao lado de Davi. Davi experimentou consequências terríveis por conta do seu pecado, mas até ali estava a bondade do Senhor. Deus cercou Davi com a sua bondade, irmãos. Quem dirige a nossa vida, quem dirige a nossa história é o nosso Deus. Que nós confiemos no Senhor e que possamos, meus amados, colocar nas nossas batalhas a presença do Rei. Se o Senhor não for, né? Claro que Davi aqui não estava fisicamente, mas pegue a palavra de Moisés. Se o Senhor não for, nós não iremos. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós não seguiremos. E, meus irmãos, que o Senhor arbitre, dirija os nossos passos em cada conduta. Mas uma segunda lição que nós vemos, meus amados, para nossa preparação, é que nós devemos nos preparar para a batalha não somente em favor do rei, mas em obediência ao rei. Será que, trazendo para o ambiente espiritual, irmãos, nas nossas batalhas espirituais nós estamos glorificando o nome do Senhor, nós estamos obedecendo, estamos fazendo a sua vontade? É interessante que antes de vir para o texto, nós vemos que muitos homens de Deus caminharam pela fé. Você vai ver um Abel que adorou a Deus pela fé, e essa adoração fala até hoje. Nós vamos ver que pela fé, Moisés
considerou, né, deixou de lado o privilégio de ser filho da filha de Faraó para ter por opróbrio a riqueza de Cristo. Essa para ele era a maior riqueza do seu coração. E meus irmãos, ele preferiu obedecer. Pense num José que foi tentado, e você vai ver que José falou: longe de mim fazer tamanha coisa contra o meu Deus, quando foi tentado pela mulher de Potifar. E meus amados, olhem, quando você se vir em momentos de luta, obedeça, lute contra o pecado, coloque o Senhor à frente, porque o texto aqui vai nos mostrar que o pecado vai ter a sua paga. Pode não ser aqui, pode ser no futuro. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Nós vamos ver que Absalão, irmãos, além de perder tudo, vai perder a sua própria vida, porque não obedeceu ao Senhor. Vamos ver o que diz a palavra. Nós vamos ver 3 cenários aqui, irmãos, dos versos 10 a 18. Nós vamos ver os leais servos de Davi, nós vamos ver Joabe e nós vamos ver aqui Absalão. Olha o que diz a palavra. Indo Absalão, agora é o verso 10, perdão. Vendo isso, um homem, que Absalão estava preso, fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: viste-o? Por que tão logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui, Joabe? Um dos soldados, que nós não sabemos o nome, ele vai falar: olha, eu vi Absalão ali preso num galho. Você viu? Por que não o matou? Eu possivelmente daria 10 moedas para você e um cinto de congratulação. Não sei se você já recebeu tentações desse tipo. Olha, se você fizer isso, você vai receber uma promoção no seu trabalho. Ou você vai receber aí um valor em dinheiro. É mais ou menos isso que está acontecendo. E, meus amados, nesse texto, olhem o que diz o verso 12. Vamos ler todos juntos? Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem, a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Irmãos, é interessante que tem aqui um princípio espiritual, que um pastor, David Guzik, ele vai falar, né? Quem dera você, em obediência, falasse assim logo pela manhã: eu vou batalhar pelo Senhor, porque Ele vale mais do que tudo para mim. Davi não valia mais que 10 mil homens? O que Deus é para nós, meus irmãos? Se eu acordasse falando: olha, Senhor, para mim é tudo, eu quero fazer a sua vontade, como seria diferente, irmãos? E o texto aqui está falando: ainda que você me ofereça tanto, ô Joabe, personagem intrigante este, ainda que você me pesasse nas mãos 1000 moedas de prata, eu não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem, nós ouvimos, meus amados, olhem que interessante, nós ouvimos que o rei deu ordem a ti, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Olhem o 13, se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele. Olhem que interessante, irmãos, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Meus amados, olhem, o nosso Senhor é o Deus que tudo vê. Davi ia ficar sabendo se isso acontecesse, mas às vezes a gente peca, ninguém vai me ver, estou aqui na surdina, estou aqui no escondido, mas pode ter certeza que o Senhor nos sonda e nos conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus amados, nós precisamos entender que este é um princípio aplicável para o nosso dia a dia hoje. Eu não quero proceder traiçoeiramente, ainda que você me ofereça qualquer coisa, mundão. Eu quero amar o Senhor, eu quero obedecê-lo. Eu ouvi a sua palavra, ele tem orientações claras para mim. E, meus irmãos, com certeza, este homem que não aparece, ele é retratado como alguém obediente ao seu rei, alguém leal ao seu senhor, alguém leal, um vassalo que obedece ao rei, apontando para um princípio que nós, como servos, temos que ser fiéis e obedientes ao Rei dos Reis.
Nós precisamos, meus amados, trazer esse princípio para a nossa vida. Nós, às vezes, na nossa luta espiritual, negociamos os nossos valores, pecamos por pouco. Somos diferentes de Maria, que honramos com o melhor, mas a semelhança de Judas o trocamos por qualquer coisa. Que Deus nos livre disso, meus amados. Esse princípio mostra a obediência deste homem que a gente não sabe o nome. Você vai ver agora Joabe. Joabe não vai obedecer o seu rei. E é interessante, meus amados, que Joabe vai ter a sua paga. Olhem o que vai dizer aí, a partir do verso 14. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Não vou ficar mais falando, vou ficar mais gastando conversa com você. Tomou 3 dardos, alguns vão dizer que são lanças, irmãos, né? 3 dardos, e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Meus amados, alguns vão dizer que ele tomou 3 dardos, ou 3 lançadas no coração. Eu não sei como ele sobreviveu, viu? Mas foram golpes fulminantes. E Joabe vai fazer isso. Desconsidera o rei. Não obedece. Não honra o rei. E a gente vai ver mais para frente o que acontece. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe, verso 15, e feriram a Absalão e o mataram. Meus amados, é interessante que lá no capítulo 15, 16, vai nos falar, deixa eu só ver se confere. Não fala aqui, mas alguns vão dizer que foram 10 concubinas. 10 concubinas que Absalão tomou. Naquele relacionamento odioso, imundo, para todo Israel ver. E sabe quantas pessoas mataram Absalão? 10. É para mostrar que aquilo que induziu o povo, o prendeu. E aquilo que ele fez de odioso, Deus retribuiu na mesma medida. Que coisa, hein? Pastor, mas eu posso pecar e aqui não vai acontecer nada. Pense em Romanos 12, 2, fala assim, que a longanimidade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. Por que Deus no Novo Testamento não fulmina os pecadores hoje, irmãos? É a misericórdia de Deus. Mas eu espero que você não pense em viver uma vida distante do Senhor. Não faça isso. É a pior besteira que nós fazemos na nossa conduta. Joabe não honrou ao rei Davi aqui, irmãos. Ele vai matar, vai traspassar o coração 3 vezes do filho de Davi. E sabe o que vai acontecer no primeiro livro dos Reis, capítulo 2? É claro que Joabe ainda vai dar alguns conselhos para Davi no capítulo 19. Aguardem, para a semana que vem. Mas Davi vai falar assim: Salomão, seja homem. Tem jovens que precisam crescer para serem homens. Mas ele vai falar assim: não deixe Joabe descansar em paz no seu túmulo. Mate esse homem, porque ele me fez muito mal com meu filho Absalão. Irmãos, pecado tem consequência. A desobediência tem consequências. É isso que o texto quer nos mostrar aqui nesta noite. Mas que eu e você pensemos em obedecer ao Senhor, em satisfazer a vontade do Rei. Ninguém está vendo. Posso proceder como eu quiser. Meus amados, a palavra nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os seus olhos são como chamas de fogo, e os seus pés como bronze polido. Ele está pronto para olhar todo pecado. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E quando fala de bronze polido, é que ele vai julgar todo o pecado. Não caiamos neste erro. Joabe teve essa desobediência ao rei, mas fica um princípio espiritual. E aí, olhem, meus amados, os versos 16 a 18.
Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram ao bosque, numa cova, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Vamos ler todos os 18, irmãos? Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Irmãos, quando se fala em desobediência, essa talvez seja a lição e o quadro mais forte até aqui. Porque o texto fala assim, né? Alguns capítulos anteriores vai nos falar que Absalão tinha 3 filhos. Possivelmente eles podem ter morrido em alguma ocasião que não fala a palavra do Senhor. Mas o que é interessante, meus amados, é que Absalão ele tinha um propósito na vida. Quando eu morrer, enquanto ainda estou vivo, acho que eu vou fazer uma coluna para mim. Vou colocar no Vale do Rei. Eu não tenho filho para me lembrar, para conservar a memória, mas eu vou fazer uma coluna para que as pessoas se lembrem de mim quando eu morrer. E vão me enterrar ali, e as pessoas vão se lembrar do meu nome. Sabe o que acontece, irmãos? Pela desobediência, pela forma como Absalão foi pego, foi preso. Versículo 17 vai falar que o pessoal lançou Absalão num bosque, que a gente não sabe o nome, num grande buraco, levantaram sobre ele um grande montão de pedra, cada um foi para sua casa, Absalão foi esquecido, e alguns vão dizer que as pessoas, quando vão a Israel, têm um monumento parecido. E olhem a ideia, meus irmãos, alguns pastores vão dizer que quando as pessoas vão a Jerusalém, elas vão jogar pedras neste monumento, falando: maldito seja Absalão, que não honrou os seus pais. Que coisa, hein? O monumento é lembrado até hoje. Absalão não foi lembrado pelas grandezas dos seus feitos, mas Absalão foi lembrado pela sua vergonha, pela forma como ele desobedeceu ao Senhor e ao seu pai. Meus irmãos, que triste isso. Que triste isso. Que legado triste ele deixou para a sua família. Estou falando aqui, meus amados, para nós mais velhos e para nós jovens. Uma coisa que eu sempre falo, preparando os nossos jovens: como que você vai preparar o seu legado? Como é que você está vivendo a sua vida agora? Não desperdice a sua vida. Meus amados, olhem quantos jovens bonitos nós temos, cheios de qualidades, cheios de dons, cheios de talentos, com tantas bênçãos que Deus dá, mas vivem uma vida tão distante. E acaba sendo um memorial de vergonha. Irmãos, quantos jovens são enterrados como indigentes? Quantos jovens... Irmãos, um dia desses eu joguei futebol com um pessoal que já foi da igreja, e de 20 pessoas, 17, vamos colocar assim, eu e um amigo meu, foram os únicos que éramos da igreja, que estávamos firmes hoje. Falei, gente, ele falou assim, né? Ó, foi tudo da igreja, Fernando. Tudo da igreja. Gente, irmãos, como tem pessoas se afastando dos caminhos de Deus facilmente. Eu fico olhando, meus amados, eu já fiz parte de... Ó, tem um coral aqui. Já vi amigos que um dia cantaram no coral, e hoje estão tão distantes de Deus, que foram da igreja. Eu já fui de igreja, pastor. E, meus irmãos, como é triste. Como é triste ver gente que um dia já foi abençoada com a palavra do Senhor, caminhando distante de Deus. É claro que Deus pode trazer de volta, meus amados. Mas honre, lute suas batalhas, servindo ao Rei, obedecendo ao Senhor. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, não fiquemos distantes do Senhor. Você vai ver um Absalão cheio de qualidades, mas morto
sem cumprir o propósito que ele queria na vida. Sem ter o seu nome honrado. É claro que, irmãos, não estou falando que a gente tem que ser honrado, não. Mas que a gente tem uma vida nas mãos de Deus, porque o Senhor cuida de nós. Mais uma terceira lição, irmãos. Prepare-se para batalhar em favor do rei, em obediência ao rei, mas também como mensageiro do rei. Esse texto aqui é intrigante, irmãos, porque você vai ver dois mensageiros. Fale para Davi a mensagem de que o seu filho Absalão morreu. Tem jeito fácil de contar? Tem, não. Não tem. Você vai ver aqui um homem veloz que conta cheio de entusiasmo, irmãos. É um princípio que eu quero trazer de forma espiritual. Olhem aí o verso 19 até o 32. Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e dar notícias ao rei que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se Joabe e correu. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Ahimaás, correrei. Então disse Joabe lhe disse: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro, e levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então, só para nós entendermos, meus amados, se Davi tivesse perdido a batalha, alguns soldados viriam em maior número para trazer a notícia. Mas como só veio um, Davi já deduziu, um ou dois, né, no caminho, vem para trazer boa notícia. Ele vem para me aliviar. E olha o que vai acontecer. Verso 27. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei, com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei, o que ele perguntou, irmãos? Vamos ler essa parte. Vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Então, olhem a partir do verso 30. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Vamos ler todos o 32? Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então, meus amados, a notícia chegou ao rei. Né? Alguns vão dizer que Ahimaás era já tido como o mensageiro oficial, e vão dizer que ele era muito veloz. Alguns vão dizer que, pelas qualidades do texto, ele era veloz, era um homem cheio de entusiasmo, falando: paz, o Senhor trouxe vingança sobre o rei, sobre os inimigos do rei. E era um homem com algumas qualidades, meus irmãos, mas que não sabia da história toda. Possivelmente ele pode não ter visto. Ele não trouxe a notícia completa. Né? E alguns vão dizer: quem dos dois é o melhor mensageiro aqui? Aquele que fala a verdade, aquele que traz a notícia completa.
Não basta só ter carisma, não basta só ter entusiasmo, mas uma lição que o texto quer dizer, meus irmãos, trazendo para o lado espiritual, é que nós, para sermos mensageiros efetivos, temos que falar coisas boas, temos? Graças a Deus, por isso temos. Falar das bênçãos do Evangelho são notícias preciosas, irmãos. Mas temos que falar do pecado? Temos. Temos que falar notícias duras. Temos que confrontar o pecado. Temos que confrontar a pessoa com tristes realidades também. Se você não tiver Cristo, tem a realidade do inferno. Se você morrer sem o Senhor, você pode caminhar para a perdição. A notícia tem esses lados, né? E alguns comentaristas falam que o mensageiro mais efetivo foi aquele que trouxe a notícia completa. Pregue toda a palavra. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Para alguns vai ser comichão, para outros uma confrontação. E, meus amados, o que eu quero dizer é que, de uma forma espiritual, o Senhor nos fez mensageiros da palavra. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos embaixadores. Embaixadores. Nós falamos em nome do Rei. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, vai nos falar que nós somos embaixadores e falamos como se Deus falasse por nosso intermédio. Irmãos, quando nós falamos, o Senhor nos usa para a sua glória. E que privilégio, meus irmãos, sermos mensageiros do Senhor e da sua palavra. Aqui não foi uma notícia fácil, mas numa batalha espiritual, como Deus pode nos usar, viu, irmãos? Como Deus pode nos usar como instrumentos para a sua glória? Para confrontar, para falar de certos caminhos, endireite o caminho. João era a voz que clamava no deserto, mas era um embaixador, irmãos. E Deus nos dá essa bênção de sermos pregadores e anunciadores dessa verdade bendita, irmãos. O conselho que eu dou de uma forma prática para um texto que não é fácil de se pregar é: junte o entusiasmo, os pés formosos que correm para anunciar as boas novas, confronte e diga a verdade. Porque não tem maior privilégio do que anunciar as mensagens gloriosas do Altíssimo. Eu fico imaginando, irmãos, um Deus que olha para nós com olhar de misericórdia, um Deus que olha a nossa dureza de coração, e Paulo fala, olha, assim eu persegui a igreja de Deus, assim, eu dava sentença de morte, mas um dia, ao meio-dia, ó rei, você lembra do horário da sua conversão? Não sei, mas traga à memória as coisas boas. Eu vi a luz mais resplandecente que o sol. E aí o Senhor falou, Paulo, para de ser duro, e eu mesmo vou te constituir ministro. E aí ele fala, rei, eu não fui desobediente à visão celestial. E Deus, pela graça, irmãos, nos levanta, nos usa para a sua glória. E aí ele fala, numa confrontação, né, ele fala assim, Agripa, eu sei que você acredita nos profetas, né? Aí ele fala, Paulo, rapaz, por pouco quase você me convence, por pouco você me persuade a me tornar cristão. Mas ele fala assim, Paulo, né? Por pouco ou por muito, como seria bom se você tornasse como eu fui, ou como eu sou. Estava tudo perdido, tudo bagunçado. E Deus nos salvou, irmãos? Um dia Cristo achou-nos, muito longe do nosso lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar, tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora vamos juntos para onde? Eita, coisa boa, hein? Que bênção, meus amados. É para mostrar que o Senhor nos faz seus mensageiros, e nos dá a bênção e o privilégio de, nessa luta espiritual, sermos embaixadores. Sejamos ministros, irmãos, do Senhor. É uma bênção, viu? Deus nos amou de tal maneira, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e com esses privilégios, capacitou toda a igreja, com dons,
para que sejamos luz do mundo e sal da terra. Mas por fim, irmãos, prepare-se para batalhar em favor do rei, em obediência ao rei, como mensageiro do rei, amando ao rei. Essa lição, irmãos, ela é muito preciosa. Vou falar aqui para vocês, pais, vocês amam seus filhos? Sim ou não? Muito, muitão, sem querer ser redundante? Claro que nós amamos, meus amados. Eu como filho aqui, né, vou dar spoiler da minha vida pregressa, já fiz tanta besteira, mas meus pais cuidaram de mim, e cuidam de nós, meus irmãos. Às vezes a gente não dá valor, não. A gente não dá valor. Chama eles de careta, faz um monte de coisa. Mas nós amamos, filhos, nós como pais amamos vocês. E como é triste, irmãos, a história de Absalão e Davi. Aqui nós vemos um pai que errou. Irmãos, a tratativa dele deveria ter sido bem antes. Eu já falei isso em capítulos anteriores. Pode ser que se Absalão ouvisse esse versículo antes, poderia ser diferente. Poderia. É claro que nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos. É o Senhor quem trabalha nas nossas decisões. E é por isso que eu peço que você se volte ao Altíssimo. Mas você vai ver que não era um rei falando aqui. Era um pai. Meu filho vive. Irmãos, Deus deu vitória para Israel nesse dia. Mas ele não queria saber, não. Ele não queria ouvir, teve vitória, seus inimigos foram vencidos. Davi não queria ouvir isso, irmãos. Ele queria ouvir, meu filho está vivo, meu filho sobreviveu, meu filho está respirando. Isso é amor ou não, irmãos? Isso é amor ou não? É claro que é um amor, mas é um amor não aplicado da forma certa. Então tem gente que vai no caixão, abraça, se eu pudesse. Você pode, mas faça isso antes. Trate antes, porque se fizer depois, tem jeito não. Estou vendo a Lu rindo ali, né? A gente fala, me leva. Aí quando está lá embaixo, me tira daqui. Né? Não é isso. E meus amados, vamos ler o texto. Eu vou extrair uma lição dele para nós. Vamos ler todos juntos? Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Irmãos, capítulo 19 vai dizer que esse foi um grito murmurante por todo o reino. Ah, meu filho Absalão, se eu pudesse, eu daria a vida por ti. Quem dera eu morrera por ti. Irmãos, foi um grito, foram choros, lamentos, que comoveu o rei, o coração do rei. Foi uma dor sem tamanho. Não foi fácil, irmãos. É o amor de um pai. Mas eu fico olhando para esse texto, meus amados. Desculpa a expressão. Absalão não deu a mínima para o rei. Estava tomado de ódio. Foi o que eu disse no começo. Se fosse o contrário. Se Absalão tivesse visto seu pai morto ali, o que seria? Qual seria a sensação? Estou nem aí. O reino é meu. Consegui tudo que eu quero. Poder, riqueza. Já foi tarde. Que atitude de um filho, irmãos. Mas isso aqui é evangelho. Isso é evangelho, irmãos. Quantas vezes nós, como filhos, nos voltamos contra o pai? Sim ou não? Quantas vezes, irmãos, endurecemos o nosso coração? Quantas vezes demos as costas e não o amor ao Pai Celestial? Mas o texto fala, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
Irmãos, eu fico olhando para esse texto aqui. Davi, ele não conseguiu dar a vida pelo seu filho. Sua caminhada, sua tratativa tinha que ser antes. Já disse isso nos capítulos anteriores. E o fim de Absalão foi triste, ele está chorando não só pela perda do filho, mas pela sua indulgência, por não ter corrigido seu filho quando era tempo. E aí foi algo dolorido, irmãos. Mas o que acontece com Davi, imperfeitamente, acontece conosco perfeitamente. O pai vê a nossa desobediência. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram, com a língua urdem engano, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei sobreveio para que, a lei está presente para que se cale toda a boca, mas sem lei, Deus envia Jesus para ser o justo e o justificador da sua igreja. O Filho dá a vida pelos seus irmãos. O Pai, no plano, envia o Filho. E diante de tamanhos fracassos que nós tivemos, irmãos, somos salvos pelo amor do Pai. Romanos 5, presbítero, vai nos falar que o Senhor, quando éramos fracos, morreu, sendo nós ainda pecadores. Pode ser que pelo justo alguém fala, não, acho que eu vou dar a vida por alguém. Mas, irmãos, Deus só viu fraqueza em nós, e mesmo assim, Ele nos amou. Você consegue sentir o amor de Deus nessa noite? Você consegue ver o cuidado paterno do Senhor na nossa vida, irmãos? Que preciosidade! Que bênção! É ver que eu ainda falho, pecamos tanto, e até lá está o seu amor. E muitas vezes eu ainda não amo o Pai. Não amo esse rei. Não me entrego. Não valorizo este amor. Que Deus, meus amados, trabalhe no nosso coração. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna, você tem a salvação, e segundo a palavra, você tem tudo. Segundo a carta de Pedro fala, tudo que te conduz para uma vida santa. Esteja pronto para batalhar. Você não está sozinho. Nossa vida está nas mãos do Rei dos Reis. Você não precisa se entregar ao pecado, mas você pode ter uma vida linda aos olhos do Senhor pela graça de Deus. E falar, até aqui me ajudou o Senhor. Você pode ver o privilégio, que formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. É o Senhor trabalhando na nossa vida. Amemos o Rei, porque Ele nos amou primeiro. Nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, essa palavra é substituto. Para não ser o seu sangue, foi o sangue de Cristo. Graças a Deus pelo Cordeiro. Deus nos abençoe. Amém.